Ain't my fault, it's all I got is so bad, man. Broke my broken will and I can't go back. Now you can't change me, 'cause you made me, I'm a bad man. I'm a bad man. Bora lá, meus jovens. Estamos aí ao vivo, né, Maicão? O povo tava com saudade já, fala a verdade, né, velho? Ó, o homem sumiu, né? O homem só viaja agora. Bora lançar, jovem. Bora lotear esse Brasil aí. Vamos lá. Ao vivo também aí pelo YouTube, né? Estamos aí transmitindo também, fazendo conteúdo de valor. É quase um podcast isso aqui, né, meu irmão? Já tá quase no estúdio aqui já. Mas bora lá. Luizão tá conosco ao vivo aqui também. Quem quiser, galera, nós temos o link também, a gente dispara na nossa comunidade, né, da live, que a gente faz aí todas as semanas. E a gente também tem a transmissão ao vivo, então já mandei pro Clemerson aí, se quiser, Clemerson, dispara pra galera também o link, quiser pro YouTube. Às vezes o povo tá um pouco mais tímido. Ó o Francisco entrando aí agora, com a vida feita, ganha. Aí sim, viu, padrinho? Essa vida aí, eu vou chegar lá, senhor. Olha para mim aqui, pai. Olha aí, homem. E aí, meus amigos? Beleza, meu irmão? Tudo jóia. Bora. Graças a Deus, na paz aqui. Na paz. Bora lá, senhores. Hoje eu tenho um tema bem legal, cara, e uma coisa bem interessante aí pra gente. Muitas pessoas perguntam, né? Bispo, cara, qual que é o segredo aí para lançar e ter sucesso, né? Vender 60% de venda em cidades menores, né? Então é um pouco do que a gente já faz no cotidiano, do dia a dia, tá? A gente que vai falar um pouco sobre esses detalhes aqui hoje, tá? Então é o que a gente vai falar um pouco, esses passos agora importantes. Preparei também aqui, né, um mapa mental para a gente poder organizar o raciocínio também e entender, cara, quais são os grandes insights que nós temos aqui hoje para realmente apresentar valor aí no processo, tá? Então, vou compartilhando a tela aí com vocês. Se não estiver vendo, vocês me avisam aí, tá, Maicon? Deixa eu só colocar na tela aqui, o jovem. Todas as tempas, chap. Vamos lá. Abriu aí? Abriu. Beleza. Senhores, então vamos lá. Para quem está no YouTube aí também, para importante, né? Você depois vai estar salvo esse conteúdo aqui para você poder replicar, mandar para sócio, mandar para terreneiro, mandar para qualquer um. Então é muito importante para quem faz lançamento imobiliário aí. Cara, quais são os cinco passos aí para você alcançar sucesso em cidades menores, né? Muita gente fala assim, Bispo, mas é muito mais fácil. Meu amigo, para você lançar em cidade menor, aí que é mais difícil, é complexo mesmo. Então aqui a gente colocou 5 itens, né? E a gente vai mostrando para vocês esse passo a passo, esse bate-papo aqui hoje, né? Desse café da tarde aqui, um oferecimento, café rancheiro. Tá sacanagem, mano. Vamos fazer publi aí depois do café rancheiro aqui. Né? Vai que patrocina, né? Vai que patrocina. Nespresso, então vamos jogar para cima, né? O patrocínio, Nespresso. Mas bora lá. Pessoal, eu coloquei aqui 5 pontos muito importantes que não deve, né, sair do seu radar, deve ficar assim, realmente dar um Ctrl+C e um Ctrl+V em 5 pontos importantes que a gente vai falar do decorrer do tempo aqui, eu, Marco, Clemens, nós vamos aqui, né, toda a nossa turma aqui, bater esse papo com vocês aqui hoje, falando sobre esses pontos importantes. E o primeiro dele é como identificar o potencial de uma cidade pequena
para lançamentos imobiliários, né? Cara, quantos lançamentos a gente recebe aqui, né? Todo mês o pessoal fala: nossa, bispo, eu tenho aqui, cara, uma melhor terra, a terra dos sonhos, é a terra, é isso, é aquilo. Ou eu tenho um local muito importante aqui, se for incorporação. Nossa, eu tenho um local aqui fantástico, cara, que é o creme da la creme, né? Então a gente precisa entender, e nesse tempo, né, que eu passei fora aí, foi justamente fazendo isso aqui, né, Marco? Né? Exatamente esse ponto que eu tava fazendo. Todo mundo fala, pô, tá na tirolesa lá no Rio de Janeiro, cara, tudo experiências, faz parte exatamente desse processo muito importante para nós, tá? Mas o que, que deve levar em consideração, né, galera, e identificar uma cidade menor que é o potencial. A gente já lançou muito no agro, então o agro é, nossa, é chovendo molhado, é muito rico, é só, é safra, safrinha. Se for no café também é importante essa safra, safrinha. Mas quando eu não tenho, e aí, o que, que você avalia, o que, que você olha, né? Então, são os três pilares aqui importantes nesse primeiro tópico, né? Então, eu separei tópicos e subtópicos aqui para a gente também levar em consideração para vocês aí, muito importante. Então, o primeiro deles é analisando os dados demográficos e tendência de crescimento. Tem muita cidade que chega aqui que a gente entende, cara, como é que está realmente essa região? Poxa, tem uma tendência de crescimento? Cara, o que é o PIB, né? O que é? É o agro, não é? Cara, realmente é o quê? Poxa, ali depende, por exemplo, nossos amigos ali mais de perto de Valadares, né? A gente brinca muito, a região do Valadólar. Então, assim, cara, é outra região que respira o dólar. Mas o que é que essa região tem potencial? O que é o crescimento ali, né? Essa análise demográfica precisa entender. O que é a cada quanto tempo que gira realmente o PIB na cidade, aumenta, né? Por que eu vou investir, se for ali loteamento, condomínio, por que eu vou investir nessa região? Né? Por exemplo, o pessoal aí do Maranhão tem falado comigo bastante, né? Não, ali é um entroncamento, ali é a região que vai para o Pará, é região, por exemplo, que passa muita gente a todo momento. Então, tem que identificar exatamente, não, é porque gerou uma oportunidade de negócio. Opa, calma lá. Então tem que tomar muito cuidado. Não, é porque gerou uma oportunidade, uma terra mais barata e eu vou lançar. Né? Então, tá precisando? Será que realmente tem essa região é propensa para isso, né? Outro ponto, né, é que eu sempre, quando eu estou nas cidades, eu vou correr ali né, na região, na região pequena ali, você consegue correr 10 km, cara, em uma hora você conhece a cidade inteira. Então é muito importante também, né, identificar os setores econômicos que impulsionam a demanda por imóveis ali. Então, o que é esse setor econômico? O que realmente tem esse potencial? Conversar realmente com toda essa região, entender os pontos principais ali que tem realmente o PIB na cidade, né? Importante. E outro ponto também nessa corrida que eu gosto de fazer durante esse período, que é mapear a concorrência e oportunidade de diferenciação do mercado local, né? O que é que tem no mercado? Várias cidades menores ali a gente entende, cara, não tem nada pensado, não tem nada pensado para essa região, né? Agora a gente vai fazer um lançamento, fechamos aí parceria, né? Lá em Cordeiro, Rio de Janeiro. Cara, muito legal lá, uma região de 20 mil habitantes, né? Região de 20 mil habitantes que andando na região, os lançamentos são mais do mesmo, né? Você não tem nada pensando, produto pensado para aquela região, mas uma região da agropecuária muito forte, né? Então ali você tem em um raio de 40, vamos colocar 20, 40 quilômetros ali, você tem muita gente de fora que abastece ali na cidade, né, que vai para as cidades ali, o comércio é muito forte, né, realmente tem um comércio muito ativo. Então é importante a gente entender. E outra coisa bem legal, né, a gente em 180 quilômetros, nem longe, 70 quilômetros já estou na divisa ali com Minas Gerais. Então, assim, isso faz nosso produto mudar um pouco do que a gente está avaliando. A micro-região, a macro-região. Então, é muito importante, e já tem um primeiro pilar aqui, ó, que eu já coloquei, que é algo de atenção, né? A minha cidade é pequena demais para ter um lançamento imobiliário bem sucedido. Poxa, a gente tem vários cases de sucesso aqui
em cidades de 18 mil, 16 mil, de 8 mil, de 20 mil, né? Então, assim, 20 mil habitantes. Então, o que é importante aqui também a gente avaliar? Por que a cidade é pequena demais para ter um lançamento? Realmente, esses são os 3 pontos aqui que já responde uma pergunta como essa, né? Então, análise, né, de dado demográfico é importante, identificar os setores econômicos que vão impulsionar essa demanda por imóvel, né? Fui em outra região nesse momento andarilho, né? O bispo tá igual um andarilho aí, para baixo, para cima. Cara, fui em Divino, também em Minas Gerais. Bem interessante. É uma cidade muito bacana, muito legal, bem estruturada, mas cadê o povo, Michael, da cidade? Todo mundo na região do café. Opa, então é a região do café que movimenta a cidade, né? Então tudo que precisa ali, aquela conveniência, está respirando para essas pessoas ali que trabalham dentro exatamente desse ponto. Então, É interessante você falar, Rodrigo, essa questão até itens, né, que normalmente quando a gente vai para essas cidades pequenas, são os negócios que a gente encontra ali local, né? Algum comércio que mexe mais focado no agro, produção de café, a produção de alguma coisa realmente que é o forte da região, mas independente disso tudo, independente do tamanho da cidade, uma coisa que faz com que a pessoa, né, o loteador, o incorporador que a gente está falando aí hoje, tenha todos esses dados na mão, é uma coisa que a gente defende muito aqui na acelerador, né, e defende já de todo esse tempo que a gente faz lançamento, que é a bendita da pesquisa de mercado, né, a pesquisa que vai trazer todos esses dados, e eu vejo muito incorporador, muito loteador, que pelo fato da cidade ser pequena, eles acham que não é válido uma pesquisa para entender esse cenário, mas acaba que, independente do tamanho da cidade, a gente não está lidando ali com, né, é um produtinho, são poucos lotes, independente de qualquer coisa, eu preciso entender a demanda que eu tenho da região, né? total, total. Faz total sentido você estar falando ali, porque é muito importante nós avaliarmos ali, né, esses pontos estratégicos ali e trazer isso justamente, né, para o terreneiro, para o construtor, para o loteador, avaliar realmente todos esses pontos aí, tá? A pesquisa ela vai validar qualitativa, quantitativa, se realmente igual a gente estava lá, eu propus algo diferente para o loteamento e o pessoal, poxa, abraçou. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o que a gente fez lá, estamos fazendo e vamos fazer aí lá no Rio, né, no interior do Rio de Janeiro lá, que é importante. Acho que uma sacada bem legal aí que mudou a configuração e até também a precificação do produto, tá? É bem importante isso a gente avaliar. Então, esses 3 pontos casam muito com o que o Marco falou. Já justamente essa questão da pesquisa de mercado, a pesquisa de campo, né? De entender o produto, entender precificação, o tempo, né, dessa carteira. Então é muito importante validar e escutar o mercado, né? Então, enquanto você realmente vai mapear a concorrência, essa oportunidade, identificar os setores econômicos que movem essa região, então você vai entender que ali com esses dados demográficos você entende esse crescimento, o potencial do avatar que você tem na mão. E o segundo pilar, que é que nós citamos aqui também, é o quê? Cara, é os diferenciais estratégicos para vender mais rápido e com alta lucratividade. Então, a gente, primeiro, estou identificando o potencial na cidade. Beleza, já entendi ali, passou pelo primeiro crivo, né? Então, opa, cara, eu vou para frente. Eu vou para frente, é importante, é legal. Esse loteamento, esse condomínio, esse produto imobiliário ali tem total sinergia. E até assim, para vocês avaliarem, né? A região lá do Rio de Janeiro é bem interessante porque você tem tanto horizontal quanto vertical. Então lá também tem uns prédios de 3, 4 pavimentos que tá lotado. Então tem uma crescente muito grande ali para esse mercado também, né? Do vertical. Então, o segundo pilar aqui importante são os diferenciais estratégicos para vender mais rápido. E quais são eles aqui, Bispo? Cara, eles são criar, então, um conceito forte e alinhado aí às necessidades da região. E quando eu falo conceito forte, vamos já dar um exemplo aqui também, que eu acho bem interessante. Tá tudo ok, né, Michael? Beleza. Então, aqui, vamos colocar na tela. Vamos colocar na tela aqui. Tudo certo?
Beleza. Então, colocar na tela aqui um produto que a gente fez aí, uma análise, o Michael vai trazer também essa visão do Flor da Terra, que é importante, né? E aí, se tiver também pergunta de incorporação, a gente pode ir mesclando aqui, tá? Mas é importante também a gente entender, né, que as pessoas compram mais do que só uma logo, do que só o lote, né? Ela compra uma história. Então, as pessoas compram a história que você está contando para elas ali, né? Então, por exemplo, aqui a gente está falando realmente de qualidade de vida das pessoas e tudo mais. Então, Flor da Terra é uma campanha muito legal. A gente estava aqui, né, dentro do acelerador esse tempo atrás, e mostrei exatamente essa campanha. E eu perguntei, cara, quanto que você acha que vale um lote nesse empreendimento? Então, essa perguntinha a gente pode fazer aqui também para as pessoas entenderem, avaliar quanto que custaria um lote aqui, né? Isso aqui é divisa Goiás com Mato Grosso do Sul, né? Então, aqui a gente fala, né? Um conceito que é sucesso e vem ganhando ainda mais espaço aí, né? Na prateleira dos brasileiros, né? É um grande projeto, a gente vem contando essa história, é bem interessante, né? Então, a gente montou um storytelling muito legal, né? Então, como é uma região do agro, bem legal também a gente falar isso, né? Que esse brasão, né? O Michael vai contar um pouquinho da história desse brasão, o significado dele, mas olha só a diferença de montar um conceito que vende para aquelas pessoas daquela região. Então, você tem que fazer isso na sua região, contar uma história, né? Não é só um logo, mas sim realmente, né? Todo um brasão, toda uma história, todo um sentido. Mas conta para nós aí, Michael, essa história do Flor da Terra para nós aqui. Deixa eu só passar esse vídeo aqui, passar para frente. Beleza. Então, assim, como o Bispo está falando aí, quando a gente vai desenvolver marca, conceito, né, para qualquer produto que seja, independente da cidade ser pequena, da cidade ser grande, a gente sempre precisa criar um conceito forte. Por quê? Ah, mas meu produto, Mike, ele é um loteamento simples, é um produto pequeno. Se você não tiver um conceito forte, todos os materiais que você precisa fazer de campanha, materiais comerciais que você vai colocar na mão do corretor para trabalhar, seja corretor, seja equipe interna que você vai ter, esses materiais vão ficar ruins se você não tiver um conceito que ele é forte, que ele vende o produto, que ele tem bons argumentos comerciais, né? E aí, falando especificamente do Flor da Terra foi um desafio que veio na nossa mão, né? Uma parceria aí com um grande, né, hoje parceiro que nós temos aí também, que é a Terrano, e aí nós aceitamos e topamos esse desafio de lançar esse produto, que ficava, né, fica numa cidade pequena, que é a cidade de Chapadão do Céu, uma cidade onde o agro é muito forte, uma cidade muito onde as pessoas elas não compram qualquer coisa, né? Elas são bem pé atrás com qualquer coisa que é lançado na cidade, e a cidade não é uma cidade aquecida por imobiliário. Então, nós tínhamos ali vários desafios na mão, né? Pegar uma cidade onde esse conceito de lançamento imobiliário não é um negócio que acontece sempre, que as pessoas estão acostumadas, né? Como uma cidade aí onde já tem esse fluxo maior de lançamentos, e trazer esse conceito forte, principalmente quando a gente fala de cidade pequena, pessoal, existe muito aquela questão a pessoa compra de pessoas, né? Então, se o grupo, as pessoas, os empreendedores que estão por trás do projeto, isso aí já não foi uma coisa que passa muito credibilidade para o pessoal da cidade, né? Para quem está vendo esse lançamento acontecer, isso já tem impacto. Essa campanha aqui, a gente tinha ainda um diferencial que os empreendedores que estavam por trás do projeto, eles estavam por trás da história de fundação da cidade, né, de criação da cidade. Então, nós tivemos a oportunidade aí de conhecer até uma das pessoas, né, uma das filhas aí do fundador da cidade, né, da pessoa que começou a cidade de Chapadão do Céu. Então, o pai dessa senhora, ele deu o nome das ruas, ele criou tudo que tinha na cidade, então eles tinham um nome muito grande. E a família dela também, né, o esposo, eles tinham ali dono de indústria, né, do agro. Então, e como o agro sempre foi muito forte na região, é o forte da região, nós queríamos trazer para esse produto essa comunicação que mostrava que esse empreendimento estava sendo desenvolvido por pessoas que conhecem a cidade, pessoas que estão conectadas diretamente com a história local e que entende a população, entende, né, o cenário local, e também que mostrasse essas raízes, né, que a cidade tem aí comercialmente com o agro.
Então, nós desenvolvemos uma campanha, até o brasão, né, que o Rodrigo estava mostrando aí, nós desenhamos ele de acordo com essa soma que a gente teve aí da natureza, que era muito rica no produto, com as raízes ali que o produto tinha ali no agro, né? Então, essa soma da flor do milho, né, e da soja, juntando ali com a natureza, com as raízes, e nós criamos esse brasão, que aí, quando a gente olha assim à primeira vista, parece só um ícone, né, um elemento, mas quando você vai para a campanha e como você pode utilizar esse brasão dentro de outras aplicações, você começa a entender esse desdobrar, né? Tipo assim, realmente a marca, ela cria vida, ela cria forma, mas beleza, esse é só um ponto de partida, nós criamos um brasão. E aí o nome Flor da Terra, né, até vem muito disso, dessa soma que nós tivemos ali da natureza com a terra, com o agro, né, com o que se planta. Então toda a campanha ela veio partindo para esse princípio de plantio, né, de colheita, de que é um empreendimento próspero. Então, nós trouxemos todo o material de campanha focado muito nisso, ancorado também na imagem do grupo, né, por trás, do grupo empreendedor por trás do projeto. A Terrano também é um grupo que tem, né, muita credibilidade no mercado, então foi um grupo que tratou com muito cuidado, muito carinho, todo o lançamento desse produto. E, né, eu vou jogar até a bola para o Bispo aí, que com todo esse desenvolvimento de materiais de campanha que nós fizemos, né, toda essa conceituação, fizemos os materiais, panfleto, folder, né, vídeo, todos esses materiais a gente pegou, colocou na mão do comercial e isso aí resultou em quê, Rodrigo? Mais de 70% de venda no lançamento. Então é muito importante tudo isso que a gente está falando, essa conceituação, né, seja para qualquer tipo de produto imobiliário, tá, pessoal? Seja loteamento, condomínio, incorporação, a gente leva exatamente essa metodologia de trabalho, de encantamento para qualquer produto, porque justamente facilita muito, né? E um lote desse aqui eu fiz a pergunta esse tempo atrás. Eu falei, cara, quanto você acha que custa esse lote aqui? Eu perguntei para um dos nossos mentorados. Ele falou, ah, bispo, aqui deve ser um lote aqui. Puxa, eu tô chutando, cara, mas deve ser uns 200 mil reais. Falei, amigão, isso aqui tudo por 79 mil. Ele falou, tá brincando, cara, não é possível e tal. Eu falei, pois é. Ou seja, cara, você realmente são técnicas, né? Que você eleva o teu produto de uma maneira, uma técnica de ancoragem, né? Então você eleva o seu produto, faz uma oferta e aí você traz ele para uma realidade ali, lógico, na sua viabilidade de negócio, né? Tudo tem que fechar a conta. Mas nós tínhamos lote lá no lançamento a partir de 79 mil, 80, 90, 130. Então a gente fez uma diversificação bem importante. Então, o Cris aqui quis trazer para vocês também, né, uma forma visual para vocês não para vocês entenderem, né, tanto que é legal, é gostoso. Você está no lançamento, a equipe de venda comprou muito lá. Eu tinha lá, cara, 70 corretores trabalhando, né, o produto. Então, assim, realmente a gente deu uma pancada muito forte no lançamento, né? Então, coordenador em campo, todo um trabalho, tudo isso aqui encanta o corretor, encanta justamente quem tá lá na ponta, né? Então você realmente vender isso. E isso aqui é um PPT do Meeting, né? Isso aqui que eu estou passando para vocês é um PPT do Meeting que a gente estava apresentando para eles, mostrando lá quem investe, né? Dando realmente ali alguns insights para essa galera entender na época, né? O que vai levar. Então é importante, né? O cara entender e avaliar o plano de ação que você tem. Então, voltando para cá, pode falar, pessoal. Eu tô. Foi eu. Só um detalhe aí, Rodrigo, que eu acho que é válido também falar, é que na cidade pequena eu tenho muito isso do o fulano comprou, eu vou comprar também, né? Tipo assim, pessoas comprando o produto que outras pessoas compraram. Então, em cidade pequena, principalmente, pessoal, a prova social, o depoimento, né, de quem já comprou, de quem já adquiriu. Ah, meu produto é mais popular. Cara, aí, assim, é prova das pessoas que compraram ali no geral mesmo, mas, meu produto é um padrão mais alto. Aí ainda é mais importante ainda você ter essa prova social para que a pessoa que tem o mesmo poder aquisitivo, o mesmo padrão de vida e conhece essa pessoa na cidade, ela se conecta, né? Pô, se o fulano comprou, eu preciso comprar também, eu preciso morar perto. Enfim, porque nessas cidades pequenas, essas relações de, né, se fulano comprou, eu preciso comprar também, é muito mais forte, né? Ah, perfeito. E é isso mesmo, né? Então,
Isso aí a gente vai falar um pouquinho mais na frente, né? O Mike já trouxe aqui agora, mas é muito importante a prova social, muito importante tudo aquilo que já teve sucesso no primeiro momento, né? Que é o pré-lançamento, é um momento muito forte da panela de pressão, que a gente coloca velocidade na venda, né? Justamente ali. Mas outro ponto também que, atrelado a esses diferenciais estratégicos aqui para vender rápido, é você acertar onde? Na precificação inteligente e atrativa. Né? Então você está querendo que eu estou querendo queimar meu produto. Não, pelo contrário, né? Você tem que ter rentabilidade no seu negócio, você tem que ganhar dinheiro, você tem que ter realmente atratividade comercial diferente do que queimar estoque, tá? Totalmente diferente. Então aqui é o momento de sentar com o coordenador, é o momento de sentar com o seu diretor comercial, de entender realmente ali a sua viabilidade, mas justamente fazer uma tabela atrativa. Né? Por exemplo, eu estou preparando um lançamento aqui de incorporação, são apartamentos aqui na minha região. Quando eu mostrei a tabela, no primeiro momento o cara queria me matar. Falei, galera, segura ele aí. Pô, mas como assim, cara? 4.900, a galera tá vendendo a 5.600 o metro, entendeu? Poxa, como que você tá trazendo um produto assim? Mas quando ele viu a composição da tabela, da atratividade, né, dos bois de piranha que a gente coloca, opa, agora faz sentido. O que tem que fechar a conta é o geral, né? É realmente a sua viabilidade, tem que fechar, né? O PV tem que estar positivo, então a gente, lógico, tem que ter estratégia. E principalmente, né, que muita gente pergunta mesmo, é essa divisão de espelho de venda. Cara, muita gente perguntando mesmo se faz sentido, se não faz, e cada vez mais eu tenho visitado empreendimentos e eu vejo a falta de, nesse momento, da sacada do cara de diminuir ali para demonstrar que está tendo sucesso. Né? É muito diferente você ver, vou lançar ali 2 torres, vou lançar agora as duas de uma forma só. Não, cara, lança uma torre, depois você lança outra. Vou lançar a casa, lança uma parte primeiro, depois você lança a outra. Mesmo, os lotes, do mesmo sentido. Se for cota, da mesma forma. Então, assim, todo produto imobiliário, né, dependendo do tamanho, é melhor você gerar escassez, que é esse terceiro pilar que nós estamos colocando aqui, né? Gerar escassez e urgência para quê? Acelerar venda. Então é muito importante essa sinergia. Parece tão simples e com muito sentido, mas cada vez mais que eu rodo o Brasil, muita gente fazendo o contrário. Muitas pessoas fazendo ali de uma forma que não tem escassez, que a qualquer momento eu vou chegar lá e vou ter oportunidade de compra. E não, temos que demonstrar justamente esse ponto lá. Pode falar. Até me lembra aqui um lançamento que a gente teve à frente aí, né, Rodrigo, que teve, quando foi fazer a abertura de vendas, né, a gente depois foi ver isso, o empreendedor, ele não teve nem esse cuidado de cuidar ali de, reservar alguns lotes, algumas unidades ali, para não, né, porque a pessoa, na hora de chegar ali e visitar o produto, ela não tem aquele impacto de, poxa, só tem eu, né, eu sou o primeiro, não tem mais ninguém querendo comprar. Então, essa questão de etapa, né, enfim, de fasear, de entender algumas unidades para reservar, isso aí é uma coisa que, igual você falou, parece muito simples, mas a gente já chegou a ver até alguns loteadores que, eu tenho 600 lotes aqui e eu quero abrir tudo isso aqui de uma vez, uma etapa só. E é muito complicado, cara, porque quando você mostra, né, principalmente para o corretor, você não gera sensação de escassez. Então, tem unidade para caramba, depois eu olho esse produto aí, né, não precisa de eu dar urgência nisso. Então, e como a gente está falando aí da cidade pequena, eu não posso nem passar essa impressão de que a cidade não comporta o produto, né? Parece que tem unidade demais para uma cidade desse tamanho aqui. Então, se a gente vai trazendo isso faseado, igual você falou, eu consigo ir trabalhando melhor a precificação, consigo até rentabilizar mais o produto, e, inclusive, foi o que a gente conseguiu fazer lá em Conselheiro Pena, né? Isso. O relançamento, né? Muitas pessoas, vocês fazem relançamento. Uma das coisas que a gente mais fez na vida. Relançamento de produto. E é muito difícil, porque você já não tem a mesma verba, você já não tem o mesmo empenho da equipe, né? Nós estamos aqui com alguns relançamentos. E é muito árduo, é muito complexo, né? A gente pega realmente ali por conta de
uma amizade, primeiro, que a gente tem, né, em conjunto aí com alguns empresários, e lógico, né, tem outros lançamentos que vai entrar na nossa mão, mas geralmente a gente pega alguns relançamentos e não é fácil, né? Hoje eu estava conversando com a coordenadora nossa aqui e ela falou, Bispo, cara, é difícil, porque você não tem o efeito surpresa, você não consegue mais a equipe ter aquele empenho. Ó, você cria campanha para corretor, você cria meta para corretor, nós estamos dando viagem para corretor, nós estamos dando iPhone para esse corretor. Aí chega um mês ali e vende, cara, 3, 4 unidades. Então, assim, melhor mês, vende 15. Nossa, tá excepcional. Porque tem produto que realmente você rema, vai remando, e você vai entendendo ali que tem o time dele agora no mercado e você gasta mais, você investe mais uma grana ali e não volta na mesma velocidade. Aí você tem que ter cabeça fria de você entender, e lógico, né? Sempre, todo mês tem uma estratégia. Nesse produto lá, não deixo nem ficar 60 dias. Todo mês a gente tem uma estratégia, tanto para corretor, quanto para imobiliária, quanto para o cliente final. A todo momento a gente repensa na estratégia do que a gente pode fazer ali, né? Mensalmente para mudar justamente esse ponto. Por quê? Perdi escassez. As estratégias que era para o lançamento, o pessoal fez errado, né? Então, um conceito forte, errou também no conceito, a gente teve que readequar esse produto. Então, realmente, nem tudo é flor, e realmente, né, a gente recebeu alguns empresários aqui em Goiânia, né, a gente foi rodar alguns produtos aqui, né, de grande sucesso, produtos que nós lançamos, produtos de referência de mercado, e eles viram, né, que realmente o que o conceito hoje faz, né? Só para vocês avaliarem. Tô até na minha mão aqui. Esse produtinho aqui, a Aldeia do Vale. Esse Aldeia do Vale já não tem lote nele, já tem mais de 2 anos. E olha só que está no stand deles lá. Até hoje tem material para mostrar a qualidade. Opa, calma aí, se voltar algum lote, eles têm, né? Mas hoje é um produto zerado. A Aldeia do Vale, para quem não conhece, é aonde a Virgínia mora, aonde, né, o Leonardo mora. Então a gente tem alguns, né, famosos nesse produto aqui, que é desde 97, né? É um produto desenvolvido em 97, e se você perguntar para Tropical Urbanismo, que é o proprietário desse produto no lançamento, o Paulinho perguntou para ele, Paulinho, você fazia outro produto desse? E ele falou, mas nunca, não fecha a conta. Então você vê tanto que de tempos e tempos tem que realmente voltar exatamente nesses pilares que a gente está falando, que é importante. Algo que foi feito para a época que hoje, há 3 anos atrás, teve uma nova etapa, lançou, mas foram mais de 2 anos para comercializar o restante dos lotes. Então, para você avaliar, realmente que lá atrás, aprovei um projeto gigante. Até hoje, né, de 97, 2 anos atrás, ainda tinha mais uma etapa para poder comercializar. Olha o tempo, olha o time disso tudo para trazer receita novamente 100% do negócio, né? E a gente indo para mais um pilar aqui, né, que é como atrair o público certo e criar desejo de compra, né? Então, como que a gente faz isso aqui hoje, né? Nós temos aqui 3 pontos importantes dentro desse pilar, que é importantíssimo, né? Que é segmentação de clientes e construção de uma persona ideal. A gente falou muito de conceituação, tá? Quem que é o meu público ideal? Se lá atrás, como o Michael colocou aqui, se a gente voltar um pouquinho aqui, falando desses 3 pilares aqui, e mais a pesquisa de mercado, você já vai aqui, ó, tá casando justamente com esse pilar, que é a segmentação de cliente e essa construção de persona ideal. Então, realmente precisa sentar, né? E aí, né, dicas, né? Quando a gente vai aí para condomínios, né? A gente rodou bastante agora nos últimos meses em condomínio, segunda moradia, primeira moradia, e a gente avaliando que muitos loteadores, né, querendo, nossa, eu vou descer ali para a régua de 250 metros, eu vou fazer um lote de 250, eu vou ter uma carteira maior, vou ter um VGV maior. Opa, calma. Tem que entender se o produto também comporta esse tipo de cliente. Será que esse cara de 250 metros vai comportar para um lote de 1.000 metros? Será que esse cliente que tem o poder de comprar, de ter uma lancha, por exemplo, né, lá é um produto de segunda moradia, que tem uma represa maravilhosa e tal, será que o cara do jet ski é o mesmo da lancha, que é o mesmo que o cara que compra ou que loca? Tem total diferença, né? E isso aí também pode
colocar, por exemplo, nas personas de incorporação. Vou lançar prédio aqui de 1, 2, 3 quartos. Opa, até aonde esse cara de 3 quartos topa ficar realmente junto com o cara de 1 e 2 quartos. Né? Se a gente avaliar hoje, a região de São Paulo nos ensina muito isso, né? São Paulo, né, capital mesmo, quando a gente avalia, até os estúdios hoje estão sendo aprovados de forma diferente. Quem compra para finalidade de moradia tem acesso a algum tipo de lazer, e quem hoje, né, por exemplo, que quer comprar para investimento, que vai colocar no Airbnb, algo assim, tem outro tipo de lazer. As pessoas ali já vai criando as personas ideais, né? Então vai separando. Então precisamos entender que cliente ideal para o meu produto, né? Quem esse realmente é ideal para nós hoje aqui? Não, é ideal para nós, exemplo, um cara médio padrão, um alto padrão, é um cara mais econômico. Então precisamos entender produto, a campanha e segmentar justamente nessa persona ideal. Quantos anos, né? Isso aí, o Michael, a gente já ficou várias madrugadas juntos aí, criando, elucidando quais são. Porque não tinha pesquisa, né, Michael? A gente não tinha pesquisa de mercado em alguns clientes aqui e a gente começava a pensar. A gente começava a rodar campanha digital e a gente começava a entender o que esse cara vinha. Análise de dados. Cara, qual a idade, qual a faixa etária, o que esse cara faz, o que ele hoje gosta, quais são os interesses, esse cara gosta mais de futebol, esse cara, qual religião que esse cara tem hoje. Então, precisamos entender todos esses pontos, que aí a gente vai falar um pouquinho mais no terceiro pilar, que é justamente entendendo quem é esse cara, eu consigo direcionar um marketing mais assertivo para esse cara. Eu consigo entender qual é o melhor, né? E esse cliente, entendendo qual é, vou deixar falar aí, pode falar. Só complementando, o Bispo está falando aí a respeito de quando a gente não tinha pesquisa, né? E eu até falo, brinco muito isso com ele. Cara, a corrida que você faz quando você chega na cidade, ela é de um valor, assim, que muitas vezes eu acho que ele nem entendia, né, o quanto isso era valioso para a gente na hora de desenvolver os demais itens aí de um planejamento. Porque nessa corrida ele conhecia um pouco mais dos hábitos da cidade, né, conversava ali o famoso boca a boca, né, com algumas pessoas da cidade, e sempre nessas visitas técnicas o Rodrigo sempre buscou fazer esse contato também com o corretor da região, as imobiliárias locais, né, as pessoas que são aí comerciantes locais. Então, acabava que nisso a gente conseguia traçar muito um perfil desse comprador da cidade, né? Através dessas pessoas aí que a gente ia entendendo, ia conversando. Eu gosto muito de citar o exemplo de Canarana, né? Porque Canarana, a gente tem um público que é um público muito, assim, a visão é muito unilateral na cidade. É muito difícil você ter ali pessoas que destoam no jeito de pensar, no jeito de ser, né? E acabou que a gente entendeu ali, por exemplo, que era um público que é mais voltado para a saúde, né? Um público que gostava de se exercitar, é um público que gosta ali de tomar o chimarrão dele, de tomar, enfim, o mate, ele gosta das coisas que são mais raiz. Então, tudo isso, né, baseado nas informações de campo que o Rodrigo ia entender, e principalmente essas informações para entender como que está o cenário local, né, como é que está o público da cidade em relação ao investimento imobiliário, né, se hoje as pessoas estão pensando nisso, se as pessoas estão, né, enxergando aí comprar como algo ruim no momento, né, porque a gente passou por um momento onde a gente teve isso, principalmente em regiões aí onde o agro era muito forte, as pessoas com medo de investir, por momento político, por várias outras situações, mas tudo isso a gente sempre conseguiu ter muita informação do campo, né, quando a gente não tinha essas informações aí de pesquisa de mercado. Total. E é total sofrimento quando tem pesquisa de mercado. É muito complexo, né? E eu coloquei algo aqui, só voltando nessa parte de segmentação de cliente, construção de persona ideal, quando vem muito aquele processo, a pessoa fala, loteador ou incorporador. Cara, não sei como criar um diferencial para o meu empreendimento, né? Então aqui, para mim, caso muito importante é para quem você está vendendo, né? Eu tenho um produto ideal, mas para quem? Muitos construtores eu já deparei fazendo produtos para ele. Ah, um produto tem que ter tantos metros.
a planta é assim, é assado, o lazer tem que ter isso e aquilo e tal. Zero análise de mercado, zero análise de concorrência. O que, que o concorrente hoje está fazendo? Por exemplo, já teve lançamento que eu tive a oportunidade de falar, cara, se tiver como colocar uma piscina, coloca, porque o concorrente tá vindo com um resort, irmão, e nós vamos tomar pedrada. Colocou. Resultado, sucesso vendido em 3 meses. Por quê? Porque os lotes eram menores, o condomínio era para um público mais classe B, o cara não teria oportunidade também de fazer a piscina na casa dele. Então, tudo isso gera diferença no produto final. Né? Então, não sei criar um diferencial para o meu empreendimento. Eu falo, estuda muito quem são seus avatares, quem são seus clientes. Se possível, entrevistar esses caras, tomar café, avaliar, porque a pesquisa de mercado ela é isso. Ela é esse bate-papo, esse corpo a corpo, justamente com quem é um propício cliente seu de comprar um imóvel, né? Então é muito importante todos esses pontos aí. E entrando, eu acho que isso aqui é legal, mais a gente substituir aqui um pouquinho a sequência. O próximo aqui que é o uso de marketing digital e offline para impactar o marketing 360. Eu sou um cara que fala muito sobre o marketing 360, que é cercar teu cliente em todas as redes sociais. Lógico que o que faz sentido para a região e produto. Durante muitos anos, por exemplo, os lançamentos em cidades menores, nossa melhor ferramenta, por incrível que pareça, chamada Facebook. Ah, meu Deus, mas como assim, bispo? Eu estou na época do TikTok. Eu falei, por incrível que pareça, a melhor entrega em alguns lançamentos sempre foi a conversão melhor em Facebook, porque a pessoa não sabe nem mexer com Insta, nem mexer com TikTok. Então tem que entender, o produto faz sentido uma geração mais TikTok? Faz sentido mais para o YouTube? É um cara que usa mais o YouTube, gosta de assistir mais os vídeos. Então o que que é? Mas hoje a empresa, o produto precisa estar no marketing 360. Tem que ter um site ou uma landing page, precisa ter ali as redes sociais. Realmente, assim, eu estou falando do básico. Meta, que é Instagram e Facebook, e um site bom. Cara, são as duas maiores plataformas hoje, né, de tráfego pago que nós temos hoje no mercado. Então, até o momento, né, o TikTok, por exemplo, lógico, é bacana, tem uma geração vindo com força, mas efetividade em vendas hoje mais nesses dois. Ah, eu quero divulgar minha marca, eu quero jogar minha marca para todo mundo ver. Aí, ok, vamos para o TikTok da vida. Mas temos que entender, né? Então, assim, temos que avaliar, né? Ah, hoje a plataforma é o X lá, que é o melhor. Então, tem que entender que tipo de plataforma é melhor aí, de fato, entendeu? Para fazer todo esse marketing 360. Mais importante é, cara foi impactado, ele foi no stand, já cadastra esse cara lá dentro de um CRM, avalia, nutre esse cliente, faz essa análise, pesquisa, pós-atendimento, é importante de tudo. Para quê? Para justamente, dentro dos eventos exclusivos, você ter potenciais clientes que querem comprar de imediato. Então, novamente, o tópico que a gente está falando aqui é como criar, né, atrair o público certo e criar desejo de compra. Então, quando você mostra que esses caras que estão cadastrando primeiro, os clientes, os primeiros leads, as primeiras pastas, esse primeiro envolvimento, esse cara é reciprocidade. Então, se você dá um momento, a oportunidade para ele, nesse primeiro momento, nesse evento exclusivo, ele vai sentir assim, cara, meu Deus, eu fui chamado por um evento exclusivo de pré-lançamento. Opa, vai aumentar a percepção de valor do empreendimento e para o cliente. Opa, são poucas pessoas, né? Então, eu tenho uma lista. Eu tenho uma lista aqui de 50, 60, 100, 150 pessoas. Aí você vai fazer sua lista 100. Lista quem são, porque geralmente tem já essas pessoas. Ah, eu não tenho. Você vai colocar então um corretor para trabalhar previamente. Já vai coletar ali pastas, vai coletar possíveis nomes para esses eventos, né? Para quê? Gerar escassez, justamente todo esse ponto. Então é muito importante que esse evento exclusivo não banalize. A grande potência está no pré-lançamento. Porque depois que você lança, você perde realmente a velocidade no lançamento. É muito complexo você continuar dando muita velocidade, tração 4x4, justamente nesses pontos. Então aqui é bem importante também a gente avaliar, né, que, cara, eu tenho um evento exclusivo.
Eu posso fazer um evento, 2 eventos, 3 eventos, eu posso fazer 4, 5 eventos até vir o lançamento oficial. O lançamento oficial, ele tem que ser o seu sucesso. Não tem que ter que, não, agora que eu vou fazer a coisa acontecer. Pelo contrário, o pré-lançamento é a importância que você tem que fazer para dar certo e ter exatamente 60% vendido no lançamento. Não tem como, já tem regiões que estão me pedindo hoje 60 a 90 dias de trabalho para eu chegar no lançamento. Ou seja, olha a diferença de pré para o lançamento. Por quê? Precisa aquecer, precisa esquentar, precisa fazer as rodadas de negócio, precisa pedir a documentação, a pasta desse cliente. Então, hoje, lógico, né? Quando o horizontal, é mais veloz, é mais rápido, a decisão é mais rápida. Agora, quando a gente está trabalhando com incorporação, ela é um pouco mais demorada. Tem pessoas, por exemplo, principalmente em crédito associativo, eu preciso aqui levar uma demanda mínima para a Caixa Econômica, então tudo isso muda. Né? Então você precisa entender hoje aqui, cara, o que é realmente aqui exclusivo para o pré-lançamento e fazer sentido exatamente essas datas para a gente chegar lá. Entendeu? Então, esses aqui são os 3 pilares importantes dentro de como atrair o público certo, criar desejo de compra, né? E só complementando aí, Rodrigo, a gente vê muitas vezes os empreendedores com muita pressa e muita sede para revelar o produto, para revelar tudo, porque eu preciso vender, eu preciso acelerar, e muitas vezes o largar errado é muito pior do que o largar, tipo assim, demorar um pouquinho, mas fazer certo, sabe? Esse negócio de você apresentar primeiro essa rodada exclusiva aí para as pessoas que, né, vão ter ali uma exclusividade, ver primeiro o produto, de poder ter os primeiros lotes, ou as primeiras unidades, se for vertical, parece uma coisa boba, né? Pô, pra quê, né? Esse cara, eu vou revelar para ele, vou revelar para todo mundo logo, que aí, se ele quiser, ele vem aqui primeiro. Parece algo bobo, mas dependendo da cidade se você não faz isso, esse cara ele não quer depois. Porque ele não quer pegar o resto, ele não quer pegar o lote que sobrou, ele não quer pegar, né? Eu não tive o poder de escolher a melhor unidade desse produto. E muitas vezes você dá um tiro no pé de não fazer isso, porque muitas vezes essa pessoa que tem esse poder maior de compra, ele pegaria até mais do que uma unidade. Ele pega 2, 3 unidades ali só numa tacada só. E esse é o momento que você, para apresentar para ele, você, lógico, precisa encantar, né? E precisa ser muito assertivo aí em o que você vai oferecer para ele, porque a gente também já viu aqui, né, muitas vezes o empreendedor, porque ele tinha ali uma viabilidade que ele fez ali, que ele precisava vender isso num plano curto, ele não queria abrir, por exemplo, um plano mais longo ali para essa rodada exclusiva, né? Porque não, esse cara tem dinheiro, eu vou puxar ele para um plano curto, não tem opção de plano longo, e muitas vezes esse cara só queria comprar se fosse no plano longo, né? Aí você precisa ter a sensibilidade, né, e entender se realmente tem uma grande quantidade de pessoas que você pode estar escolhendo sim, né? Eu tenho uma grande quantidade, tenho 4 pastas para uma venda, ou para um lote, para um apartamento, aí ok, né? Beleza, mas não tem. No mercado de hoje você não deve se perder, né? Então tem que tomar cuidado. E lógico que você não vai aceitar qualquer proposta, né? Quando você está no lançamento, é sua oportunidade, né? E isso que o Marco falou é bem legal, porque a gente sempre foi muito assim. A galera sempre criticava muito a gente aqui, falava assim: poxa, vocês têm que revelar logo o nome. É porque Fulano falou que esse nome vai sair em tal produto. Falei, rapaz, mas todo mês aqui do lançamento os caras vão ter o mesmo nome para poder revelar. Então as imobiliárias se batiam na gente muito aqui, né? Cara, tem que abrir o nome. Então meio que pulou aquela fase chamada teaser, que era uma fase mais conceitual do empreendimento, uma fase onde falava sobre conceito, sobre o que é a entrega do empreendimento, com o que ele vai conectar. Né? Então, meio que cortou essa fase durante os anos, né? E já veio para uma revelação de fato, né? Para o nome do produto, para tudo. Porém, tem documentação? Ok. Então, se tem documentação, tem registro de incorporação, vamos embora, vamos revelar o nome. Não tenho. Então não pode revelar o nome, mas eu posso trabalhar com vem aí. Vem aí produtos de X a X, na localização tal. Então a gente tem que tomar cuidado também de como você vai trabalhar legalmente, né? Para não ter
ser prejudicial isso aí no seu lançamento, ok? E aqui, a gente caminhando já ali para a reta final aí, pode falar. Rodrigo, é permitido perguntas aí? Na hora. Observando vocês conversando, eu faria uma pergunta para você. Considerando uma cidade aí de 70 mil habitantes, tá? Um produto inédito na cidade, e pensando também muito na capacidade, ou incapacidade, melhor dizendo, dos corretores e de algumas imobiliárias, seria interessante a gente começar com um número de imobiliárias limitado, por exemplo, 60 imobiliárias, para uma primeira fase do empreendimento e propor uma redução desse número de imobiliários para trabalhar a segunda fase do empreendimento, mostrando assim uma certa escassez de representantes para trabalhar esse produto. O que você acha? Então, eu sou muito fã, né, o Luiz, aí, de a gente ter pessoas que compram realmente aí, cara, realmente a briga com você. Né? O mercado, por exemplo, você está numa região um pouco maior, né, geralmente, do que a gente está meramente acostumado a lançar, 20, 30, né? Quando você pega um de 60, 70, você dá até aquele alívio, falar, amém, senhor, obrigado, valeu, agora nós vamos também, porque você tem uma quantidade de corretores maior. Só que à medida que você tem a quantidade de corretores, você tem também a concorrência, a fidelidade desse cara, né? Então tem até isso. Por exemplo, a gente fez um lançamento em Sinop, que Sinop, putz, tem quase, acho que mais de 250 mil habitantes, se eu não me engano, acho que tem mais disso já. Pô, é grande pra caramba, né? Então, o que era a questão? Era muito lançamento. Então, a nossa primeira prévia cara, eu tenho X quantidade de empresas que quer trabalhar dedicado no meu negócio. Geralmente eu abraço esses caras, eles vão ter um percentual diferenciado, ele vai dedicar, então ele tem toda uma diferenciação no meu processo. Ah, mas o mercado, o resto, não vai vender? Não, pode vender. Só que você vai ser Olha os foguetinhos aí. Só que você vai ser credenciado, entendeu? Dentro dessas empresas. Então tem que avaliar justamente desse ponto. Porque se você faz isso aí, Luiz, é bom também, porque você tem quantidade também depois para você trabalhar em outro momento. Eu concordo, você não vai estressando o mercado inteiro. Ah, quantidade X foi lá, trabalhou, seu produto foi, vai, vem. Ah, não vendeu tudo, tem outra leva. A gente sabe que esses caras, né, vão cansar um pouco. Pode falar. Eu estou dizendo, mas é por quê? O que a gente percebe é quando você coloca um número excessivo de imobiliários, ou um número expressivo, excessivo não, expressivo, as outras imobiliárias podem pensar assim, poxa, tem eu e mais 60 imobiliárias trabalhando nesse produto. Então, qual é a força que eu vou dar nisso aqui? Às vezes, Perfeito. eles pensam desta forma. Outros podem pensar assim, poxa, essa é a melhor oportunidade que eu tenho porque o produto é muito bom. E quando você coloca essa questão da escassez, ouvindo vocês falar, então eu falei, por que não? Seria uma ideia positiva também trabalhar ao lado da escassez junto com o corretor. Eu falei, poxa, eu participo de um grupo já limitado de 60 e que no segundo lançamento, onde que nós vamos ter um rooftop, por exemplo, eu vou fazer parte. Agora, se eu não vender bem, eu estou fora dessa escala. Né? Você acha que isso funciona? É um incentivo ou não é? Eu posso até trabalhar um percentual diferenciado para quem subir para o segundo nível, né? No sentido de representar o produto. Você acredita que isso é viável ou isso causa um impacto negativo do seguinte ponto de vista? Poxa, o empreendedor está aqui, ele está sendo muito, diria, justo demais, no sentido de restrito, melhor dizendo. Está sendo restrito demais, isso poderia ter uma visão negativa dos corretores. Como que você enxerga isso aí? Quantas unidades você tem para lançar? São 112, mas a princípio eu lançaria primeiro e o segundo andar, são flats. São flats, Estúdio, quantos metros? Não, estúdio, de 38 a 42. Tá, 112 e a segunda fase, um rooftop.
112. E nesse ponto aí, você colocaria em torno de 45 a 50. Tá. Nesse ponto aí, você vai ter até problema que você tem corretor demais para trabalhar poucas unidades. Então, eu acho que o que você está fazendo é correto. O número você, de imobiliários é apenas para ilustrar aqui. Mas pode ser, por exemplo, 30, 20 imobiliários. Então, hoje, assim, 70 mil habitantes na região? 70 mil a 35 quilômetros de Belo Horizonte. Então, assim, você está muito próximo da capital ali e tal. Assim, eu vou até falar para você, talvez até uma equipe, não é? A gente brinca aqui, os sniper, né? Cara, uma equipe SWAT ali, você vai lá e mata essa situação. O cara vai ganhar dinheiro, muita gente ganhando, colocando grana no bolso. Você cria uma campanha muito bacana, entendeu? Para essas pessoas ali, para te dar um resultado. Porque o que o corretor foge? É quando ele tem que colocar muito esforço no negócio, que ele vai ter uma alta competição, entendeu? Para o mercado. Então, se ele entra, vamos supor aí, com 20, 15 imobiliárias para menos de 200 unidades, ele vai falar assim, cara, eu vou trabalhar e vou vender nada. Então, você já gera ali até um pouco de insatisfação desse corretor. Então, nós gostamos de sempre trabalhar com bandeiras oficiais e mercado. Então, o que é as bandeiras oficiais? Selecionar 2 ou 3 parceiros, se ali eles permitirem também, entre eles ali, né, um consenso que eles podem tirar plantão junto, pegar o lançamento junto, entendeu? E tem mais o mercado. O mercado ele é vinculado a um coordenador, vinculado justamente aí com a construtora, né? Mas você pode trabalhar com 2 caras ali que realmente podem fazer a diferença para você. Porque esse cara, pô, é um bom parceiro, ganhando boa remuneração, acabou. Ele se estoura com ele, ele vai longe, você vai longe com ele, entendeu? Então, sempre o que a gente faz? Por exemplo, agora, nesse momento, eu estou trocando os meus parceiros oficiais de um lançamento meu. Por quê? Os caras não estão dando resultado. Então, eu estou trocando. Geralmente, lá como esse é condomínio... Olha o risco aí, olha o risco que correu, tá vendo? Optou por um número reduzido e ele não te deu retorno. Não deu retorno. Por quê? Nesse momento, eu sou meio que o patinho feio da história. Porque eu já sou um relançamento. Então, o corretor, o que ele quer? Fugir. Então, lá hoje, a minha estratégia é o contrário. A minha estratégia é de fidelidade de, cara, corretor, venha ser um especialista meu. Venha ser um especialista do empreendimento tal. Porque você vai ter material, você vai ter lead, você vai ter stand para você. Então, o gasto é muito maior porque lá atrás uma empresa fez não fez o dever de casa. Então, o relançamento, realmente você investe mais. Agora, quando você lança, geralmente eu coloco 2 a 3 parceiras oficiais. Entendeu? Para quê? Opa, fui lá, fiz um lançamento. Ah, Rodrigo, mas o Joaquim, o Zezinho, o Luizinho da empresa não está filiado nessas empresas. Coordenação. Eu tenho hoje, cada produto meu tem um coordenador de produto. Então, eu vou lá, tem um coordenador que esse cara atende tanto essas empresas quanto o mercado. Para justamente você entender, olha, eu tenho X pastas aqui do mercado, eu tenho X pastas aqui das empresas oficiais. Geralmente, o mercado, em cidades maiores, representa aí até 40%, 50% da venda representa para o mercado. Entendeu? Então, Luiz, a dica é, traz os parceiros ali, você abraça todo mundo, mas de forma estratégica, né? 2 parceiros, 3 parceiros oficiais, mas o mercado como todo pode vender com você. Aí o que você faz? Espelho dividido. Então você vai dividir o espelho. Exemplo, Clemerson, põe na tela aí um espelho só para elucidar mesmo. Não é de incorporação não, mas dá para a gente trocar uma ideia. É você dividir o espelho, ó, apartamentos de tanto a tanto, espelho fulano de tal. De tanto a tanto aqui. Então você cria a regra, separa, espelho dividido ali, ou você faz o seguinte, ó, empresas XYZ que vai lançar como oficial. Vocês detêm 50% do espelho. Os outros 50% está no mercado. Dia X, eu preciso entender essas vendas de volta, senão eu vou abrir como um todo e vou fazer a união de tudo. Entendeu? Então, o espelho, o que o Michael falou, o que a gente vem falando aqui para vocês, por exemplo, esse pintar o espelho é até estratégico, né? Do cara olhar e, por exemplo, num lançamento, eu nunca coloco, né? Vamos colocar assim, no pré-lançamento, eu nunca coloco esse espelho aqui. Isso aqui fica no computador do corretor.
da imobiliária, do meu parceiro, do coordenador, na nossa mão. Por quê? Eu chego lá e pergunto, tá, qual que é esse aqui? Não, o cliente está querendo apartamento tal. Não, ótimo. Então, me dá mais 2 opções. Se eu não tiver essa, qual que é? Esse cara vai ver o espelho justamente no lançamento, porque aí já está tudo pintado, o pré-lançamento já aconteceu, o coquetel é muito importante. Então, vamos supor, se você está em apartamento decorado, eu quero revelar o apartamento decorado mais na frente, eu quero fazer só com a maquete física primeiro. Então, as rodadas de negócio mostrando a maquete física e a apresentação do produto. Aí depois vou ter um momento para mostrar o decorado, o flat decorado, que é outra arma muito forte. Então, assim, mas hoje, a especialização para incorporação, ela me dá mais resultado. Então, eu não abriria tantos concorrentes sem regra. Qual que é a regra? Divisão de espelho. Então, opa, vamos passar assim. 60%, 70%, aí você tem que avaliar os seus parceiros que querem lançar. Porque são poucas unidades, né? Por exemplo, eu vou lançar, esse que eu estou te falando aqui na minha região, são 224 apartamentos. São 2 torres. São um produto Minha Casa Minha Vida. Olha o balãozinho. Mas hoje está demais, hein? Então, nós temos hoje lá 224 apartamentos. Beleza, eu estou trabalhando com 4 empresas oficiais, mais o mercado. O mercado vem com o meu coordenador, esse coordenador também atua juntos às imobiliárias parceiras, mas aí o que eu tenho? Eu tenho justamente ali a união de todo espelho. Então a gente dividiu o espelho para ambos poderem trabalhar, e aí no dia D eu vou fazer, no dia D você vai ter mais ali 72 horas para terminar as vendas e você fazer a união de compilação de todo o seu resultado. Então você não pode também, por exemplo, já participei aqui de lançamento que os caras ficaram um mês ali para, não, estou terminando as vendas. Aí quando você vai chacoalhar o espelho, você vê que é tanto de unidade que o cara falou que estava vendido e não está. Então, realmente, hoje, Luiz, eu acho importante você ter parceiros oficiais, porque é muito bom, cara, e prazeroso. Esses caras sentam com você, ajudam a desenvolver produto, ajudam a melhorar o seu stand, escuto muito. É lógico, nem tudo, né, você vai colocar, entender viabilidade, mas muitas sacadas ali, até de parcelamento, o cara tá no campo, ele sabe que é melhor. Aí você tem que entender quais são as melhores players para esse tipo de produto, que é estúdio. Entendeu? Então é importante você avaliar. Ficou claro aí? Deu para entender um pouquinho? Excelente, Rodrigo. Perfeito. Perfeito, pessoal. E, Marco, coloca na tela para a gente aí, essa outra parte aí final. Partindo para... deixa eu colocar aqui, rapidão. Porque quando eu compartilho aqui, eu perco a visualização. Rapidão. Beleza. Deu certo aí? Beleza. Voltando então aqui, finalizando essa parte, as estratégias então válidas para garantir mais de 60% de venda no lançamento são esses pilares aqui. Criação de uma campanha de aquecimento e construção de autoridade. Então, muito importante, né? O Luiz está dando exemplo aí que vai lançar aí flat. Então, esse flat, próximo a BH, precisa ter uma campanha muito bacana, que tenha a linguagem desse público de flat, de apartamentos compactos. Então, tem que ter algo que instigue esse cara ali, eu quero comprar. E lógico, é a construção de autoridade do empreendimento, né? É muito importante isso também. Stand de venda, que é uma ferramenta muito importante para tudo que é produto. Então, ter um bom stand de venda, com roteiro bem definido, agregar valor a cada passo da apresentação do empreendimento, né? Quanto stand eu entro lá, cara, mal tem alguma coisa do produto. Então, igual eu falo, né? Você entrou ali, você tem que ter, cara, quem é construtora, quantos anos de mercado, da onde veio. Teve até um cliente muito específico que a gente lançou, né, de incorporação, que o cara era balonismo, o cara era, né, curtia isso, tinha empresa disso também, vem do agro. Então a gente colocou toda essa história, né, da onde que esses caras vieram, o que eles fazem, qual que é a diversificação de renda que eles têm hoje, né, importante também. Depois eu passo para o conceito, falando do conceito, o que é a linha de conceitual que você está levando, diferencial. Depois eu abro o produto, né? Então você tem que criar essa história ali para você realmente vender isso para o teu cliente, né? E cada passo muito importante. Se você tem decorado, entra para o decorado, senão você tem ali justamente, né,
Nós temos no horizontal a melhor maquete de todas, que é o produto ali, né? Todo pronto para poder visitar, né? Então é muito importante. E outro pilarzinho aqui, que o pessoal fala: olha, não consigo gerar desejo no público-alvo. Então, tudo isso aqui são ferramentas de encanto. Stand bem estruturado, o roteiro decorado, a maquete física, né? Então, por exemplo, eu escutei esse tempo atrás aqui: ó, não vou lançar com maquete física mais. Tá, então o que você vai substituir a maquete física, então? Hoje já tem muita tecnologia, mas não é tão barato. Um óculos virtual hoje que nós estamos orçando para um lançamento que é 35 mil. Um bom software, né? Um bom software, com tudo que você precisa, é 35 mil. Então, cara, o que é que vai substituir e ter encantamento e fechamento de negócio? Importante, né? Com isso, você vai fazer o quê, cara? Com isso, você consegue criar a panela de pressão com engajamento de corretores imobiliários, gerando maior escassez. Então, hoje, igual a gente está falando, dando um exemplo, Luiz, se você tem corretores que estão ali trabalhando, indo para o mercado, realmente fazendo diferencial, comprou o teu produto, que quem compra o primeiro produto é o corretor imobiliário. Se eles não comprou o teu produto, troca, né? Não tem que comprar. Comprou o produto, ótimo. Então agora a gente vai atrás de fazer esse engajamento com o cliente final, né? E aí mostrar o quê? A importância de mostrar o sucesso do pré-lançamento para o dia D. É muito importante esse cara entender que existiu ali um dia D, porque pessoas compraram, estão assinando um contrato no dia do lançamento, estão estourando champanhe, estão fazendo todo esse processo para ter sucesso realmente no lançamento. Porque quem está em cima do muro, sai de cima do muro, ele compra. Se o cara tiver grana, tiver perfil, ele compra no lançamento, porque ele vai ver todo esse ecossistema. E aí, galera, esbanjem no audiovisual, esbanjem na criação de conteúdo, realmente coloca videomaker para cima e para baixo, sobe drone, desce drone, faz vídeo de alto impacto, entendeu? Para quê? Para mostrar o glamour do teu evento para todo mundo. Para todo mundo falar assim: cara, eu perdi o dia do pré-lançamento, mas eu não vou perder o lançamento. Isso já quantas pessoas que a gente já viu no lançamento falam: cara, eu tava viajando, eu não tive oportunidade. Então é muito importante justamente chegar nesse ponto aí. Quem tá perguntando? Foi de bola. Vamos falar. E aqui, para finalizar aqui, os erros que podem comprometer suas vendas e como evitá-los, né? Então a gente tem aqui 3 pontos para a gente estar finalizando aqui o nosso bate-papo de hoje, né? Nossa live aqui, 03, Marcão? Nossa live 03 aqui do acelerador de VGV, que é o quê? Cara, falta de planejamento estratégico para o lançamento. Isso aqui realmente, cara, você entender qual que é a tua verba de marketing, aonde você vai alocar essa verba de marketing, qual o retorno, qual a melhor mídia de conversão. Então, esse planejamento estratégico é muito importante para você não errar, né? A gente hoje está falando muito, 2025 é, cara, investir menos e ter maior lucratividade, né? Não sei quantos vocês aí estão passando por isso, mas os nossos aqui tá tudo desse nível, cara. Corta gasto que vamos ter um investimento sniper para a gente ter uma alta lucratividade. Realmente não tá fácil, né, para qualquer um, mas estamos tendo muito retorno por conta de um planejamento estratégico mais eficaz para o lançamento, ok? E outro ponto é erro na definição de comunicação e abordagem comercial. Produtos, por exemplo, que na fase de pré-lançamento tinha que estar falando X, está falando Z. Na época do lançamento tinha que estar falando Z, está falando X. Então, invertendo as ordens, né, de trabalho e comunicação. Então, tem momentos, o passo a passo de comunicação é importante para também você ter velocidade de venda. Tem momento de vender parcela, mas tem momento de vender conceito. Você tem que saber ali o momento ideal para você aplicar e gerar escassez e velocidade de venda. Então, a definição da comunicação é muito importante para o sucesso. Então, você tem que evitar esse tipo de erro, né? Na hora que você pega uma comunicação que você tinha que estar lá, putz, aqui tem que ter aquela foto do lazer, aquela foto da piscina, e não tem nada. Você fala, cara, tem uma implantação. Então, tem que tomar um cuidado sobre isso, né? E também subestimar a importância do treinamento aí. Ah, vou dar treinamento, não vou fazer meeting, não vou fazer alinhar com a equipe comercial. Cara, você tem que ter o corretor sniper. Esse corretor
tem que ser sniper, tem que ter o fechamento eficaz, mas isso só acontece se você traz uma linha de comunicação com esses caras. Nós já tivemos aqui um alinhamento com mais de 900 corretores aqui, né, em um produto. Mas se eu vou, por exemplo, Rodrigo, você está falando em grandes cidades, ok, mas se eu vou para uma cidade de 22 mil habitantes ou cidade de 50 mil, o alinhamento é o mesmo. Você tem que levar o valor para esse corretor da mesma forma. A conversa é a mesma, o roteiro é o mesmo. O que você tem que vender na mesa para o teu cliente é o que você tem que vender para o teu corretor. Então, meeting é muito importante para esse cara. Putz, mas o cara vai lá, 10 corretores. Não tem problema. Você vai fazer um meeting proporcional para esses caras. Não tem como você jogar o jogo sem regra. Não tem como você alinhar com os teus corretores. Precisa. É muito importante. E aí você evita isso de dar problema lá na frente. Então, esses são os pontos aqui, né, que eu coloquei como erros aqui importantes, né, para você não comprometer as vendas, você ter sucesso para você chegar aí aos 60% no mínimo no dia do lançamento. Então, recapitulando, nós criamos aí 5 passos, né? Então, como identificar o potencial de uma cidade pequena para lançamentos imobiliários. Depois falamos aí dos diferenciais estratégicos, né, para vender rápido e com alta lucratividade. Passamos pelo pilar de como atrair o público certo e criar desejo de compra, né? E o quarto pilar aqui importantíssimo também, estratégias válidas para garantir mais de 60% de venda no lançamento. E encerramos aí os erros, né, que podem comprometer suas vendas e como evitá-los. Pessoal, chegamos aqui no final. Vou abrir também, se tiver pergunta aí, alguém quiser falar, complementar, o Michael também, o Clemson também, quiser falar aí, estejam à vontade aí de compartilhar conosco aí o sentimento para vocês. Eu queria complementar aí que essa live, né, pessoal, ela acontece toda segunda-feira. Hoje a gente está fazendo ela aí num dia, né, diferente por conta do feriado que nós tivemos aí, né? Muita gente estava viajando, muita gente pediu para a gente que fosse mudar do horário, mas é toda segunda-feira às 17h47. Teve uma pergunta lá no início, né? O Luiz, ele falou, cara, posso perguntar, né? Tem abertura. Quem quiser perguntar, pode mandar a pergunta. Para quem assiste a gente pelo YouTube, manda a pergunta que o nosso time passa para nós e a gente traz uma resposta para isso, né? Mas aqui, quem está aqui, esse é um canal exclusivo, um canal fechado, para você que está acompanhando a gente aí, né? Toda semana, dentro da nossa comunidade, o perfil do Rodrigo. Então, sinta-se à vontade para fazer sua pergunta, para tirar sua dúvida. Nós temos também o nosso diagnóstico, que nós fazemos aí com alguns empreendimentos, né? Então, o diagnóstico, se você ainda não conhece, pode estar procurando também aí o nosso atendimento, né? A Dani, que está até aqui junto conosco, onde você vai poder ter uma hora exclusiva com o Rodrigo, né? Para tirar aí dúvidas sobre o seu produto, mas principalmente para que ele traga uma análise do seu lançamento como um todo, né? Para que você entenda aí como que está, o que está precisando ajustar, né? O que está precisando ali melhorar para que você tenha um lançamento aí positivo e venda 60% ou mais no lançamento, beleza? Não tivemos nenhuma pergunta, Rodrigo, então acho que a gente pode encerrar por hoje, né? Fechou. Pessoal, agradeço. Obrigado aí, Marco, Francisco, né? O Luiz teve que sair mais cedo aí também. Muito bom. A gente sempre está testando aqui, né, esses horários aqui, mas a gente achou um horário bem bacana para a gente trocar uma ideia aí no final de tarde aí, né? É muito importante para nós também. Galera que também, né, assiste depois aí no YouTube, a gente sempre tá transmitindo ao vivo, né? Então, cara, tô aqui no Meet fechado, quero conversar, quero falar, quero tirar dúvida na hora, porque pelo YouTube ali é só no chat. Então é um momento bacana, né? Tava falando com a turma aqui, eu vou disponibilizar também aí para vocês esse mapa mental, né? Então, em breve aí a gente vai disparar no WhatsApp, disparar no e-mail, né? O link aí para você ter o acesso também aqui desses 5 passos importantes para você colocar isso para o seu lançamento. Fechou? Obrigado pela audiência, galera do YouTube. Valeu e até a próxima, pessoal. Valeu, até mais. Valeu, até mais.